Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical, na lição 12, que traz como título A Bondade de Deus em Nos Atender. Quero aqui também parabenizar a Sala Abraão Digital, que está sendo uma bênção. Quero aqui já dar início falando a respeito do objetivo geral da lição. O nosso objetivo geral, ele se divide em 3 etapas, ou 3 desdobramentos. O primeiro desdobramento, ele diz respeito à bondade de Deus, que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Ou seja, Deus, esse atributo de bondade de Deus é derramado entre todos os povos, nações, línguas e toda a humanidade, porque Deus ele é bom. E esse conceito de bondade pertence somente a Deus, é exclusivo de Deus. Por mais que nós quisermos ser bons, nós só vamos ser um lampejo perto da grandiosa luminosidade de Deus. Então, nós lembramos aí de Mateus 7,7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então aí nós vemos esses 3 verbos sendo permeado pela bondade de Deus. Deus, ele está pronto a nos abençoar, a dar a sua bondade a cada um de nós, quando nós pedimos, quando nós buscamos, quando nós batemos em sua porta, com fé, ele nos atende. O segundo desdobramento, Jesus vai falar sobre o caminho estreito e o caminho largo. Jesus diz que há 2 caminhos. O caminho que leva à salvação, que leva à vida, que é o caminho estreito. Ele é apertado e estreito. Mas existe um caminho que é largo e espaçoso que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ele. E a igreja, ela tem que perseverar no caminho que é estreito, nesse caminho que é apertado. Porque esse caminho vai conduzir à salvação. É estreito, é difícil, mas vale a pena. Porque o outro caminho é muito fácil, outro caminho, só que conduz à perdição eterna. E nós temos aí o terceiro desdobramento, que vai falar sobre o falso profeta, os falsos profetas, os falsos mestres. E o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele profetizou. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele profetizou assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão heresias de perdição. Então haverá falsos profetas nos nossos dias, que vai introduzir heresias, falsos ensinamentos. Então, esse objetivo geral, ele tem essas 3 etapas. A primeira etapa é falar sobre a bondade de Deus. A segunda etapa é falar sobre os 2 caminhos. O caminho apertado, que conduz à salvação, que é estreito também, e o caminho largo e espaçoso, que conduz à salvação. E também vai falar no terceiro desdobramento sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Então, Deus nos alerta a igreja, que vai acontecer nos nossos dias. Infelizmente, em algumas igrejas já está presente as falsas profecias, já estão presentes os falsos ensinamentos. Na nossa introdução, temos aqui 2 definições, uma de bondade e de atributo. No dicionário Aurélio, nós temos a definição de bondade, que é a qualidade de quem é bom, aquele que faz boas ações. Temos também a definição de atributo, o que é próprio de um ser, são características exclusivas de um ser. Então a bondade, ela faz parte do ser, já está na essência do ser a bondade. E também na definição de atributo, nós temos aí as características exclusivas de um ser. Como Jesus tem 3 atributos. Tem muito mais atributos, mas há 3 de destaque, que é a onisciência, é quando Jesus sabe de todas as coisas. A onipotência, Jesus tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. E a onipresença, Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O conceito de bondade só pertence a Deus. O homem tenta ser bom,
tenta se aproximar de Deus pela bondade. Mas o conceito de bondade, o atributo de bondade só pertence a Deus. Prova disso que João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente percebe que o amor de Deus derramado na humanidade fez com que Deus entregasse o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário para salvar toda essa humanidade. Os irmãos, percebam que o amor exige ação. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Houve uma ação. Então, o amor não se explica apenas na teoria. Eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo meu filho, eu amo a minha filha, não. Isso não caracteriza, nunca vai caracterizar o amor, porque o amor implica em ação. Eu tenho que fazer alguma coisa, alguma prática, alguma ação para provar este amor. Porque Deus fez assim. Deus amou o mundo e deu o seu único filho. Houve uma ação da parte de Deus. Então o amor, ele se caracteriza com uma ação. Ok? Por mais que nós venhamos a fazer a bondade, jamais faremos como Deus a faz. Porque a bondade de Deus pertence a Ele, é um atributo dele. Temos aqui alguns exemplos, né, de bondades humanas. Como, por exemplo, a senhorita Maria Rita de Souza, que nasceu em 1914 e morreu em 1982. Senhora Maria Rita de Souza, nós falando assim, nós não lembramos realmente quem ela é. Mas, quando nós falamos Irmã Dulce, aí nós lembramos, porque foi aquela freira que cuidava de muitas pessoas. Realmente ele é um exemplo de bondade humana. Porque quando se teve os primeiros casos de AIDS, em 1985, as pessoas não sabiam como essa doença se propagava, como ela se contaminava. Então as pessoas tinham medo das pessoas que estavam com vírus. Nem passava por perto, nem pegava na mão. Fugia dessas pessoas. A irmã Dulce não. Ela abraçava essas pessoas, dava comida na boca dessas pessoas, no leito de enfermidade, beijava o rosto dessas pessoas, sem saber também se essa doença era transmitida por um abraço ou por um beijo. Mas o que ela fazia? Ela provava o amor dela. Isso é um amor provado da parte dos seres humanos. Interessante isso, irmãos. Temos também a questão aí também da senhora Aracy Guimarães Rosa. Aracy Guimarães Rosa, ela era uma brasileira chefe da seção de passaportes em Hamburgo, Alemanha. Ela era casada com o grande escritor Guimarães Rosa, que escreveu uma grande obra chamada Grande Sertão Veredas. E ela, através dos vistos que ela trabalhava nesse consulado, ela conseguiu salvar aí 17 famílias do Holocausto. 17 famílias que estavam prontas para serem executadas. Ela conseguiu, através dos vistos do passaporte, transferir essas pessoas para o Brasil. Então foi um grande gesto de bondade também da senhora Aracy Guimarães Rosa. Temos também aí Oskar Schindler. Oskar Schindler foi um grande empresário que ele conseguiu salvar aí 1.200 judeus dos campos de concentração de Auschwitz também. Então ele fez com que essas pessoas fossem salvas da morte. Essas pessoas estavam todas já para morrer nas câmaras de gás, mas ele foi e conseguiu comprar essas pessoas e salvar a vida dessas pessoas. Então foram um total de 1.200 judeus e ele fazia parte do partido nazi alemão. Então nós vemos aí bondades humanas, tanto da irmã Dulce, quanto da Aracy Guimarães Rosa, quanto do Oskar Schindler, mas são bondades humanas que não chegam nem se comparar à bondade de Deus, porque eles salvaram vidas aqui na terra. Mas o nosso Deus, a bondade dele, além de salvar vidas aqui na terra, ele vai além, ele vai para o mundo espiritual e vai salvar as vidas no mundo espiritual, levando para os céus. Essa bondade perfeita da parte de Deus.
Então, por mais que nós venhamos a fazer bondades aqui na Terra, nunca chegaremos aos pés da bondade representada por Deus. A nossa bondade, por mais que nós venhamos a fazer aqui nessa Terra, por mais eminente que ela for, vai ser apenas um lampejo perto da grande luminosidade de Deus, da grande luz de Deus. No desenvolvimento, irmãos, nós temos aí a Trindade Santa, o Deus Trino. Então ele deixou as suas digitais no universo. O Deus Trino deixa as suas digitais e a sua bondade impregnada no universo. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E outra tradução está: a princípio criou Deus os céus e a terra. E aí nós temos aí a presença da Trindade eterna nesse versículo. A princípio representa aí tempo. E tempo é dividido aí entre passado, presente e futuro. Então nós temos aí 3 em 1. E o tempo faz com que seja uma bênção para nós, uma bondade para nós. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para nascer, há tempo para morrer. Ou seja, o tempo determina a nossa vida aqui na Terra, desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte. Mas seguindo, nós temos aí, no princípio criou Deus os céus. Céus é firmamento. E no firmamento nós temos aí largura, comprimento e altura. 3 em 1, representando aí a Trindade. E os céus, nós temos aí o luminar maior, que é o Sol, o luminar menor, a Lua. Nós temos as estrelas, nós temos as nuvens, nós temos aí uma maravilha a ser observada, o espaço onde as aves aí circulam, que também é a bondade de Deus para com os seres humanos. E seguindo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E terra é matéria. Na terra nós temos aí 3 em 1 também, representando a Trindade. Nós temos a litosfera, que é a parte sólida da terra, também chamada de crosta terrestre. Nós temos aí a hidrosfera, que é a parte líquida da terra. E nós temos a atmosfera, a parte gasosa da terra. São 3 em 1, representando a bondade de Deus na terra, na atmosfera e na água. E podemos lembrar aí também do átomo, que ele contém os prótons, os nêutrons e os elétrons, 3 em 1 também. Temos aí também a música, que é composta por ritmo, harmonia e melodia. Também são 3 em 1. Então nós vemos que a Trindade eterna, ela deixou as suas digitais no universo, juntamente com a bondade também, que é a bondade eterna e a bondade perfeita de Deus. Lembrando lá de Jó, capítulo 40, versículo 22. Diz assim: Ele está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. Ou seja, uma outra tradução está: Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. Então não precisava nem o Armstrong e nem o Russell Gagarin ir à Lua e observar a Terra e dizer que a Terra é redonda, porque o livro de Jó já está dizendo que a Terra é redonda, que é um círculo da Terra. Então veja que a palavra de Deus, ela é ciência também. A palavra, a bondade de Deus está impregnada também na ciência. Ele está assentado sobre o ciclo da Terra. Isso fala de domínio, fala de poder. E aí aparece aí os ateus terraplanistas dizendo que a Terra é plana. É porque eles são ateus, eles não creem em Deus, porque se eles crescem em Deus, eles iriam observar que lá em Jó, no livro capítulo 40, versículo 22, Deus já está dizendo que a Terra é redonda. E Deus é a maior autoridade para se falar sobre ciência aqui na Terra. Deus, ao construir o planeta Terra, utilizou-se de uma bondade tremenda, irmãos. Porque a plenitude da Terra pertence a Deus. A plenitude é o estado completo da Terra. Deus, através da sua bondade, vai também criar todas as condições necessárias para que o ser humano, os animais e os vegetais possam viver neste planeta. Ele vai criar o planeta Terra
que é um símbolo da perfeição de Deus. Nós vemos que as linhas imaginárias, elas determinam o clima aqui na Terra. Nós temos o Círculo Polar Ártico. O Círculo Polar Ártico, onde há muito gelo lá no Polo Norte. Descendo mais um pouco, nós vamos ter aqui a linha que é o Trópico de Câncer, que corta ali os Estados Unidos. Um pouco mais abaixo, bem no centro do planeta, nós vamos ter ali o que nós chamamos de linha do Equador, e que a geografia chama de linha do Equador, que é os lugares mais quentes da Terra. Abaixo da linha do Equador, nós temos ali o Trópico de Capricórnio, que corta inclusive aqui o estado de São Paulo. E temos o Círculo Polar Antártico, que é o Polo Sul. Então veja só, irmãos, a Terra está numa inclinação de 23 graus e 56 minutos. Ela não está em 90 graus, ela está inclinada, existe um ângulo. E essa inclinação deste ângulo faz com que haja as linhas imaginárias, que representam o clima da Terra. Então nós temos lá o Círculo Polar Antártico, que é muito gelo. Nós temos um pouco mais abaixo a linha, que é o Trópico de Câncer, que é morno, não é nem quente nem frio essa região. A linha do Equador, que é muito quente essa região. Nós temos um pouco mais abaixo o Trópico de Capricórnio, que é morno. E nós temos aí também o Círculo Polar Antártico, que é muito gelo. Então funciona como o chuveiro da nossa casa. Nós colocamos no quente, bem quente, está na linha do Equador. Quando nós colocamos no morno, está nos trópicos, seja Câncer, seja Capricórnio. E quando nós colocamos água no frio, está nos extremos, Círculo Polar Ártico, Polo Norte, ou Círculo Polar Antártico, Polo Sul. E ainda existe uma camada em volta da Terra, que é chamado um gás azul em volta da Terra, camada de ozônio, que nos protege dos raios ultravioleta do Sol. E além disso, temos ainda o campo magnético da Terra, que faz com que haja vida nesse planeta, que haja oxigênio nesse planeta. Veja que esse planeta Terra, existe nele a rotação. Existe a rotação, existe a translação. A rotação, ele dá aí 24 horas, um dia. E na translação, 365 dias, que dá um ano. Ou seja, ele está se movimentando no universo, mas ele não toma nem um grau para a esquerda e nem um grau para a direita. Por quê? Existe um domínio. É por isso que Jó disse que ele está sentado sobre o globo da Terra, ou seja, ele tem o domínio do planeta Terra em suas mãos. Ele não pende nem para um lado e nem por outro, sendo rotação e sendo translação. E ainda o livro de Jó, 26, versículo 7, capítulo 26, 7, diz que no norte se estende um vazio e a Terra está suspensa sobre o nada. Fala do vácuo, que a Terra está suspensa sobre o nada. Então veja a bondade de Deus em atender o planeta Terra e nos atender também. O livro de Jó, ele é um livro que mostra Deus e a ciência, essa ligação entre Deus e a ciência em benefício da humanidade. No segundo desdobramento, Jesus vai nos chamar a atenção com relação à porta estreita. Neste mundo, há dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Na porta estreita, irmãos, ali passa na porta estreita as obras, o fruto do Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Então, nessa porta estreita, passa o fruto do Espírito. No caminho largo e espaçoso, aí o apóstolo Paulo vai escrever também lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai falar sobre as obras da carne, a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, iras, pelejas, dissensões, heresias, glutonarias, bebedices, homicídios, porfias, feitiçarias, e a lista é tão grande que o apóstolo Paulo vai dizer assim, e coisas semelhantes a estas, as quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então no caminho largo passa muita coisa, mas no caminho estreito não. No caminho estreito só passa aqueles que têm compromisso com Jesus. Só vai passar neste caminho aqueles que têm o nome escrito no livro da vida.
aqueles que têm a chamada para a salvação em Cristo Jesus, porque ele recebeu Jesus como Salvador e cumpre o ID de Jesus e cumpre todo a observância dos caminhos do Senhor. Então ele tem direito à salvação. E nós temos que estar atento a essas duas portas. Né? E fiquemos com a porta estreita. É difícil, irmãos, mas nós temos que estar com a porta estreita porque ela é o caminho da salvação. Então Paulo escreveu Gálatas 5,19, falando das obras da carne, e Gálatas 5,22, do fruto do Espírito. Ok, irmãos? Dando aqui sequência à nossa aula, Mateus 19, 24, diz a palavra de Deus assim: E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Muitas pessoas confundem essa passagem dizendo que a agulha, essa agulha que as irmãs costumam costurar as roupas, não é essa agulha, irmãos. Essa passagem fala de uma porta muito estreita que tinha em Jerusalém, muito baixinha em Jerusalém. Os camelos, eles tinham que, a pessoa tinha que tirar, o dono do camelo tirar toda a bagagem do camelo, e esse camelo ainda tinha que entrar na cidade ajoelhado. Só podia entrar dessa forma, porque era uma porta muito estreita. Então Jesus vai se utilizar dessa porta para falar a respeito dos ricos. Não é que a pessoa, por ser rico, ela está condenada à perdição eterna, não. O que acontece, irmãos? Nessa passagem, o fundo da agulha é essa porta. O rico, para entrar nos céus, ele tem que deixar toda essa bagagem, a bagagem mundana, a bagagem do pecado. Ele tem que se ajoelhar, se render aos pés do Senhor Jesus para ser salvo. Então ele tem que ter essas duas atitudes, deixar a bagagem, como os camelos deixam, e entrar de joelho, como os camelos entram. Então aí sim, ele tem um nome escrito no livro da vida também. Ok? No terceiro desdobramento, advertências com relação à palavra de Deus aos falsos profetas. Então nós temos que tomar cuidados nesses últimos dias, porque o apóstolo Pedro já revelou a respeito dos falsos profetas. Os falsos profetas estão, infelizmente, em algumas igrejas, ensinando heresias, ensinando ensinamentos errados. Estão em muitas igrejas aí, fazendo com que as pessoas pequem, que haja divisão nas igrejas. Isso já havia sido revelado por Pedro. E nós temos que estar atento que é os últimos dias. É nesse terceiro desdobramento que vai surgir muitas heresias, irmãos, como o caso da teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, eles dizem que a pessoa, o crente, não pode ser pobre, ele tem que ser rico, porque ele tem que determinar na vida dele a riqueza. Onde que isso é correto, irmãos? Porque Jesus não tinha onde nascer, Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus não tinha dinheiro para pagar os impostos. Pedro teve que ir ao mar e pescar um peixe, pagar o imposto de Jesus e o dele. Jesus andava nessa terra, não tinha dinheiro algum, mas era o rei de toda a terra. Então, e nós somos seguidores de Jesus, não é que nós também não podemos ser ricos. Deus pode nos abençoar e ficarmos ricos. Isso é com Deus. Mas não é que as pessoas dizem que todos têm que ficar ricos. A teologia da prosperidade mostra aí que todos têm que ser ricos. E que o crente também não pode ficar doente. O crente tem que ter saúde. O crente tem que estar disposto. Ele não pode ficar doente porque ele é um servo de Deus. Isso é mentira, irmãos. Isso são heresias. Temos aí também o caso da unção do riso, da unção do leão, da adoração a anjos. Tudo isso, irmãos, é heresias nos últimos dias, como Pedro havia nos mostrado. As três funções de um cajado. O pastor, nos nossos dias, ele tem o cajado. E há três funções do cajado. O cajado do pastor é aquela como se fosse um cabo de guarda-chuva. E tem mais ou menos aí de 2,5 metros a 3 metros. O que ele faz?
Ele está pastoreando as ovelhas. Ele usa para disciplinar a ovelha. Muitas vezes a ovelha sai do caminho e dá umas batidinhas na ovelha para a ovelha entrar no caminho novamente, nas outras ovelhas, para não se dissipar no meio das outras, não se perder. Mas também era usado para salvar. Aquele gancho que tem, aquela curva que tem numa extremidade do cajado, serve para tirar a ovelha que cai em algum buraco. Então ele pega ali pelo peito da ovelha e consegue tirar a ovelha desse buraco. Ele salva a ovelha com o cajado. Mas o cajado também serve para proteger contra os animais predadores. Existia, na antiguidade, alguns tipos de cajado que tinham encaixe. Então, quando aparecia um animal predador, o pastor puxava o encaixe e aquele cajado virava uma lança. Então, ele feria os animais predadores para não matar uma das suas ovelhas, para não atacar alguma das suas ovelhas. Então, a função do cajado é disciplinar, salvar e proteger. E isso, irmãos, nós temos que estar atento também nos nossos dias. Por quê? Porque muitas heresias estão acontecendo, muitas coisas que não têm nada de Bíblia estão acontecendo. E muitas igrejas, infelizmente, não têm escola bíblica dominical. E não tendo escola bíblica dominical, o líder, o pastor que está na frente, o que ele interpretar a Bíblia, ele vai passar para os seus membros e eles vão fazer a mesma coisa que ele. Muitas vezes sem um respaldo bíblico. Em nossos dias, os pastores precisam fazer uso, como nunca, da ferramenta que Deus colocou em suas mãos. Primeiro, o cajado para salvar as ovelhas. Segundo, para guiar as ovelhas. E terceiro, para proteger as ovelhas contra os falsos pastores. O que acontece, irmãos, e aí eu deixo aí um pensamento para os irmãos. O que acontece quando um pastor ele não faz uso do seu cajado? Não fazendo uso do seu cajado, o que vai acontecer com as ovelhas? É um pensamento que nós aí temos. O que ele vai fazer com as ovelhas quando ele não tem o cajado para salvar, para proteger e para guiar essas ovelhas? Pensemos nisso, irmãos. É um pensamento aí que nós colocamos para que os irmãos possam até aí passar para os alunos. Nós não tendo o cajado, o pastor não tendo esse cajado. Porque infelizmente muitos pastores já não têm o cajado que Deus entregou nas mãos dele. Ele perdeu o cajado. Essas ovelhas estão à mercê de ataques de predadores, de ataques de novas doutrinas, de usos e costumes que não têm nada a ver com o meio evangélico. Então o que esse pastor tem que fazer? Como será a conduta dele, a postura dele, diante de um rebanho de ovelhas que ele não tem mais o cajado? O que será das futuras igrejas? O que será dos futuros cristãos? Isso que nós temos que pensarmos. Ok? Então, na nossa conclusão, nós estamos aí terminando com esse pensamento. O que acontecerá se um pastor não fazer uso de seu cajado? Ele não tiver mais o cajado para pastorear as ovelhas. Porque muitos pastores já não têm mais esse cajado. Como que ele protege? Como que ele vai defender essa ovelha, vai salvar essas ovelhas? Porque o apóstolo Pedro, ele profetizou. E diz que nos nossos dias, irmãos, nos nossos dias está acontecendo muitas coisas que fogem da palavra de Deus. E nós temos um alicerce, que é a palavra de Deus, para nos guiar. E nós não podemos cair nas astutas ciladas do diabo. Nosso caminho é o céu. Nós não podemos vacilar. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Estar atento a tudo que está acontecendo.
fiéis à palavra de Deus. E demos glória a Deus por termos uma escola bíblica dominical para nós aprendermos a palavra de Deus. Porque muitas igrejas aí já até abandonaram a escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical vai fazer com que nós venhamos a pensar seriamente nesses estudos que nós estamos tendo. Jesus senta no monte, ele vai nos dando ensinamentos, ele vai nos chamando a atenção, ele vai nos preparando, ele vai nos avisando do que está acontecendo e que vai acontecer no mundo. E nós glorificamos a Deus por essa grande oportunidade de termos a escola bíblica dominical para nos ajudar. Quero aqui agradecer a oportunidade ao pastor Renato, ao pastor Ferreira, de estarmos aqui contribuindo também com o ensino da palavra de Deus. A todos os irmãos também que estão nos assistindo, muito obrigado pela atenção de todos os irmãos e acredito que com esse rápido ensino que nós temos aqui, podemos aí contribuir com a elaboração da lição dos irmãos. Muito obrigado, irmãos, a todos vocês e até a próxima. Amém? Deus abençoe.